aí, amados alunos do 5º ano AIB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto grupos tradicionais e a conquista dos direitos, páginas 8 a 10. Novamente, grupos tradicionais e a conquista dos direitos, páginas 8 a 10 é a nossa videoaula de História. Então, vamos nessa, pessoal! A herança da escravidão. Jairo explicou que a abolição da escravidão não foi conquistada de maneira tranquila. Havia muitos grupos, como os então chamados senhores de escravos, que não aceitaram renunciar aos trabalhadores escravizados. Essa situação ampliou a exclusão dos negros na sociedade brasileira. Daí, Ita pergunta: com a liberdade, os ex-escravizados conseguiram melhorar de vida? Marina responde: não, Ita, depois de libertos, eles não receberam qualquer tipo de ajuda do governo. Jairo completa: correto, Marina. Muitos deles, apesar de livres, não tinham um local adequado para morar, acesso à educação ou a trabalhos dignos. Eu vou além. Para vocês terem uma noção, eu acho que eu já falei isso na videoaula anterior. Muitos ex-escravos, os libertos, eles voltaram para as antigas fazendas, pois eles não tinham onde morar, eles não tinham o que comer. Então eles voltavam para suas ex-fazendas, onde eles eram escravos, para trabalhar por um prato de comida. Essa questão das moradias dignas fez gerar, com a abolição da escravidão, as nossas primeiras favelas, pois os escravos não tinham onde morar, eles viviam nas fazendas, eles viviam nas senzalas. Então, quando eles foram libertos, eles não tinham mais onde morar. Então, muitos deles foram para as cidades, os grandes centros urbanos. Como não tinham onde morar, eles vão construir as primeiras favelas, vão dar origem às primeiras favelas. Por isso que a grande parte das comunidades, das favelas do Brasil, ela é composta da grande maioria de negros, devido a essa herança, infelizmente, a essa herança da escravidão. Mas esse termo herança não é algo positivo, pelo contrário, tá certo? É herança porque herdamos, é algo negativo para a sociedade brasileira, ok? Como eu falei para vocês, muitos dos escravizados, sem expectativa de melhorar suas condições, continuaram a trabalhar para os seus antigos senhores por um prato de comida, por uma moradia. Outros migraram para as cidades em busca de uma nova vida. Além disso, apesar da liberdade recém-conquistada, muitos tiveram de enfrentar repressões policiais, falta de pagamento por trabalhos realizados e racismo. Esses fatores contribuíram para que a população negra permanecesse discriminada e continuasse sendo vítima de preconceito, situação que perdura até os nossos dias. Daí nós temos uma foto, uma imagem de uma comunidade onde a grande maioria dessas comunidades, favelas, gente, dessas favelas, elas são compostas da maioria de negros, devido a essa herança, como falei anteriormente, da escravidão, pois eles foram literalmente jogados à própria sorte, pois não receberam nenhum tipo de ajuda do governo. E essa atitude fez gerar no Brasil um racismo muito forte, muito latente, que existe até os dias de hoje, em forma principalmente de desigualdade social, ok? Você faz a história, diga não ao racismo. A escravidão foi abolida no Brasil, para ser mais exato, no dia 13 de maio de 1888. Mas ainda nos dias de hoje, há discriminação contra os negros. Esse tipo de comportamento é chamado de racismo e é considerado crime em nosso país, segundo a lei de número 7.716, assinada em 5 de janeiro de 1989. A lei estabelece punição para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não confunda o racismo, tá certo? O racismo ele é segregacional. O racismo gera segregação. O que é segregação? Separação. Nós não devemos confundir racismo com injúria racial. Então, o racismo é muito mais além. O racismo é basicamente o seguinte: você não estuda em determinada escola, pois você é negro. Então, você está
Tá vendo? Você está criando aí uma separação. Você não vai frequentar determinado lugar porque você é negro. Você não pode frequentar determinado lugar porque é negro. Isso é racismo. Isso deve ser combatido. E é combatido no Brasil por lei. Então, tá aqui um símbolo que representa, vamos dizer assim, uma manifestação contra o racismo, onde vocês vão fazer uma atividade que, criando um símbolo parecido ou que vocês possam inventar, gostaria muito que vocês inventassem, criassem um símbolo que fosse um tipo de manifestação contra o racismo, em que infelizmente é uma prática que ainda existe no Brasil. A cidadania indígena. Elias e os amigos estavam gostando muito do passeio pelo jornal, principalmente porque estavam refletindo sobre algo fundamental para todas as pessoas, os seus direitos. Uma notícia em especial chamou a atenção de Ita. Foi o seguinte, essa notícia é sobre uma luta dos povos indígenas. Jairo fala, sim, Ita, eles também precisam lutar por seus direitos. Mas não responde. E continuam lutando até hoje. Ita encontrou uma notícia histórica que tinha relação com seu povo. Essa notícia o fez pensar nas lutas que os indígenas precisaram e ainda precisam fazer para garantir seus direitos. Jairo explicou às crianças que, por muito tempo, os indígenas foram vistos como grupos que precisavam ser civilizados, ou seja, que deveriam abandonar sua cultura e aderir à cultura europeia. Por isso, muitos povos precisaram lutar e se isolar para não serem extintos pela violência dos não indígenas, do homem branco. Essa visão perdurou no início do século XX. Para vocês terem uma ideia, a primeira Constituição do Brasil de 1824, ela não entra, mas tinha um projeto de lei para, vamos dizer assim, civilizar os indígenas. Então, basicamente, as nações indígenas, as tribos indígenas, elas seriam aculturadas nos moldes da cultura europeia. Então, aquele que não, vamos dizer assim, que não deixar, que não quisesse passar por esse processo de aculturação, eles eram tidos como índios bravos e eles eram perseguidos. Então, como o texto falou, muitos foram obrigados a se isolar, entrar dentro do interior do país para que eles não passassem por essa violência. A violência do extermínio, a violência de perder a sua cultura, de perderem sua identidade. Foi só a partir da década de 1960 que os indígenas passaram a ser considerados cidadãos e foram contemplados por políticas públicas voltadas à preservação de seus direitos. Nesse contexto surgiu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão do governo federal encarregado de promover ações para garantir a preservação dos indígenas brasileiros. Então, só a partir de 1960, que a partir da criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que o governo federal, vamos dizer assim, voltou os seus olhos para a preservação, para, vamos dizer assim, a palavra preservação mesmo da cultura indígena, para que eles possam garantir a continuidade da sua cultura, de sua identidade. Em 1988, com a nova Constituição, foi reforçada a noção de que os povos indígenas brasileiros são cidadãos e possuem direitos como ter suas terras remarcadas e sua identidade cultural preservada. Atualmente, mesmo com a legislação própria e a gerência da FUNAI, os indígenas têm buscado o apoio de outras entidades, como as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, para poder lutar contra a invasão de suas terras e o desrespeito de suas tradições. Jairo está segurando uma notícia dos irmãos Vilas Boas, que foram fundamentais para a luta e a garantia dos direitos dos indígenas aqui no Brasil. Nesse momento eu vou ficando por aqui. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é preservação dos direitos. Isso mesmo, o código dessa videoaula é preservação dos direitos, certo? Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram, via direto para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal!
Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!